Ok. Vou fazer share screen. Isso. Olá a todos. Neste vídeo queremos falar sobre o teorema do valor intermediário. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar o que até agora vimos. Já vimos que se tiver as funções contínuas num ponto, por exemplo, ponto A, nós podemos construir funções novas, contínuas, a partir dessas funções pelas operações algébricas sobre essas funções. Por exemplo, já vimos que sejam f e g duas funções contínuas em A, C constante, então, por exemplo, f mais g é contínua em ponto A. Subtração deles também é contínua em A. Multiplicação por constante também é contínua em A. Produtos deles também é contínuo em A. O quociente também é contínuo em A, desde que G de A não fica zero. O valor absoluto deles também é contínuo em A. O que mais? Já vimos que o radical de F também é contínuo. Parou. Ok. Então, já vimos que o radical também, da função f é contínuo em A. Deixa eu abrir um espaço aqui. Aqui, desde que a função f de x seja maior ou igual a zero, próximo do número A. Porque o radicante, que vai ser a função que está dentro do radical com índice par, deveria ser com valores positivos. Ou seja, não negativas, pode ser zero também. Próximo de A. O que mais? Já vimos que se tiver a função f contínua, então se f seja injetora, então f inverso é contínua em f de A.
certo? Porque o gráfico da função inversa fica obtido pela reflexão em torno da reta y igual a x. A função inversa vai obter a coordenada do ponto de y é x, em vez de x e y. Então, no lugar que f seja contínua no ponto x igual a é FA, a função inversa vai ser contínua no ponto de FA é A. Certo? Então, pelo desses verdadeiros, assim, essas são propriedades das funções contínuas, que a partir dessas funções contínuas nós podemos construir outras funções que também são contínuas nesses pontos, só tem que considerar essas observações de quociente sobre as funções de raízes para as funções injetoras, que também são contínuas, tem que considerar que f inverso é contínua em f de A. Certo? Agora, o teorema. Aqui é o teorema de valor intermediário, mas antes de falar sobre esse, eu esqueci de falar que outra maneira de construir uma função contínua a partir das funções contínuas é que podemos construir as funções contínuas pelo composto das funções contínuas. Por exemplo, se tiver uma função contínua no ponto A, f seja uma função contínua nos valores de g, no valor de g, no ponto A, então a composta de f ou g, isto significa que f ou g de x vai ser f de g de x é contínua em ponto A. Então, se tiver funções contínuas, g contínua em A e f contínua em g de A, o composto deles também são contínuas. Esta também é outra maneira de construir uma função contínua a partir das outras funções contínuas. Por exemplo, vamos ver o composto da função de maior inteiro com a função trigonométrica seno é contínua em qual intervalos, em qual pontos. Vamos procurar os pontos que esse composto das funções fica contínua. Para observar isso, já sabemos que a função, vou considerar g de x como a função de seno de x. Essa função é contínua em todos os números reais. Então, é contínua sobre R. Mas a função que eu vou chamar h de x do maior inteiro, é uma função que não é contínua nos números inteiros, já vimos na aula passada. Então, fora dos números inteiros, que a função tem um salto, essa função fica contínua. Então, é contínua no R, menos todos os pontos
inteiros. Logo, para obter os pontos de continuidade dessa função composta de h ou g, precisamos tirar todos os valores da função de seno de x que seja um valor inteiro. Então, para qualquer x tal que o seno de x pertence aos números inteiros, a função h ou g é descontínua. Então, deixa eu adicionar mais um branco aqui. Bem, eu vou colocar isso. Então, nossa função foi composta da função trigonométrica de seno com função de maior inteiro. Para qualquer x que seno de x pertence dos números inteiros, f é descontínua. Logo, para obter o intervalo de continuidade, nós precisamos tirar desses números de x no domínio dessa função. Domínio dessa função que é todos os números reais, mas o domínio não é o mesmo conjunto que essa função f é contínua. Para isso, basta tirar todos os x, que os valores da função seno ficam um número inteiro. Mas já sabemos que os valores da função seno sempre é entre 1 e menos 1. Então, todos os valores inteiros com seno de x podem obter seno de x interseção com os valores inteiros é o conjunto seno de x a interseção com os números inteiros, o conjunto de menos 1, 0 e 1. Tirando todos os x, com os valores do seno de x fica igual a menos 1, 0 e 1, vai produzir o intervalo de continuidade dessa função. Mas, por exemplo, já sabemos que se x fica igual a 0, seno é 0. Se fica igual a p sobre 2, seno tem valor 1. Para p é 0. Para 3p sobre 2 é menos 1, etc. Olhando para esses, com os sinais positivo e negativo, está dizendo que se tiver todos os múltiplos inteiros do valor p sobre 2, onde k pertence aos números inteiros, está produzindo todos os números, o valor do seno nesses números fica um número inteiro. Esses pontos são pontos de descontinuidade da função composta de maior inteira com a função do seno de x. Então, os intervalos de continuidade, ou melhor dizer, os conjuntos dos números que f é contínua é
todos os números reais, fora de todos os pontos k, p sobre 2, onde que k seja um número inteiro. É um fato que consideramos para determinar o intervalo de continuidade, os pontos de continuidade dessa função. Aqui, nossa função era composta de duas funções que a continuidade depende dos pontos que a primeira função seja contínua e depois depende da segunda função que está aplicando aqui seja contínua nos valores da primeira função aplicada. Então, esse é um fato que, de novo, como podemos construir uma função contínua a partir dessas funções que ficam contínuas. Outra coisa que é importante nessa seção de continuidade é o teorema do valor intermediário. Mas o que esse teorema significa? Realmente, este teorema está dizendo que se tiver uma função contínua, então a continuidade é uma hipótese essencial. Se tiver f contínuo, dentro de um intervalo fechado no domínio dele, então f vai assumir qualquer valor entre de fa e fb dos pontos de extremidade desse intervalo. E pelo menos existe, isso está dizendo que pelo menos existe um número c no intervalo aberto de a e b, tal que o valor de f no ponto c fica igual naquele valor desejado entre de fa e fb. Pelo gráfico, eu posso desenhar assim. Temos uma função qualquer. Consideramos um ponto A e um ponto B. E o intervalo fechado de A e B fica dentro do domínio de F. E F continua aqui. Agora, considerando o valor de F de A e F de B, vamos assumir que esses são diferentes. Então, o teorema indica que para qualquer valor n entre de fa e fb, ou seja, para qualquer reta horizontal entre de fa e fb, existe pelo menos um ponto sobre o gráfico da função tal que a primeira coordenada correspondente desse ponto C fica dentro do intervalo aberto de A e B. E f de C fica exatamente igual desse ponto, desse valor n. Por exemplo, esse y igual n. Então, se quiser, podemos olhar de outra maneira essa função, esse teorema. Então, no ponto de vista de geométrica, podemos dizer que parecia que óbvio que esse teorema é certo. Parecia que porque temos continuidade, então a nossa caneta não vai levantar quando que desenhamos ou expulsamos o gráfico da função. Então, entre os intervalos de fa até fb, nesse caso, todos os valores entre eles ficam assumidos pela função, ou seja, existe pelo menos um valor c nesse intervalo que f de c fica igual a n. Só uma coisa que queria dizer, que às vezes, nós não sabemos, às vezes, f de A pode ser maior do que f de B, mas o que é importante que esse valor n sempre fica entre
máximo do f de A e f de B é mínimo fica entre o máximo e mínimo dos valores de f de A e f de B. Isto significa isso que às vezes, por exemplo, se desenhamos nossa função assim, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, f de A pode ser ficar maior do que f de B. Por exemplo, nesse intervalo, nossa função seja decrescente. Então, o que é importante é que o valor n fica entre dos valores máximos de f a f b e os valores mínimos de f a f b. Outra coisa que eu queria dizer é que a continuidade nesse teorema é uma hipótese essencial, ou seja, se a função de f não seja contínua no intervalo a e b, por exemplo, num ponto C, tiver um salto, por exemplo, aqui, então, entre de f de A e f de B, existem números, por exemplo, aqui, y igual a n, tal que essa reta horizontal não vai cortar o gráfico da função, ou seja, nenhum valores. Dentro desse intervalo, não vai ser correspondente de um x e o valor de f fica igual a n. Então, a condição de continuidade de f nesse teorema é importante. Então, se não tiver essa condição, nós não podemos usar o teorema de valor intermediário. Outra coisa que gostaria de dizer é que, às vezes, nossa função pode ser assim. Pode ficar assim, assim e assim. E aqui fica igual a, o ponto A. E aqui fica igual B. Este é um valor f de A. Este é o valor f de B. Então, pode ser que neste intervalo de A e B, os valores da função ainda ficam maior do que f de A ou B, o máximo deles, sejam menor do que o mínimo deles. Mas o que é importante é que, se considerarmos o intervalo de A e B, um intervalo fechado, então, com certeza, as imagens de f de I, todos os valores de f nesse intervalo vai conter o intervalo fechado de f de A e f de B. Deixa eu escrever. Então, o intervalo fechado de f de A e f de B, nesse caso, fica dentro da imagem de f nesse intervalo fechado de A e B. Enfim, mas nós sempre consideramos os valores de n entre de f de A e f de B. Certo?
Mas essa função é bem importante porque tem aplicações diferentes. Uma aplicação que eu gostaria de dizer é que esse teorema ajuda para a localização das raízes. As localizações das raízes realmente é uma aplicação que está dizendo que se tiver função contínua dentro de um intervalo fechado de A e B, quando que f de A seja um valor com sinal positiva, ou B fica com um valor com sinal negativo. Ou seja, quando os sinais de f de A e f de B sejam opostos, então isto está significando que, pelo teorema de valor intermediário, porque a função deveria assumir todos os valores dentro do intervalo fechado de mínimo de f de A e f de B, e máximo de f de A e f de B, então um deles sempre vai ser, quando que tiver os sinais opostos, um deles sempre vai ser o valor zero, ou seja, vai ser o eixo x. Isso é igual y igual zero. Então, realmente, pelo teorema do valor intermediário, se tiver dois valores opostos, com sinais opostos, isto significa que, pelo menos, a função vai ter, pelo menos, vai ter uma raiz neste intervalo. Ou seja, isto significa que pelo menos uma vez o gráfico da função vai cortar o eixo de x. Ou, melhor dizendo, que esse ponto de interceptação existe. Então, usamos esse fato para os exemplos típicos que vão perguntar sobre as raízes de uma equação. Por exemplo, vamos determinar a raiz dessa função seno de x igual a x2 menos x no intervalo de 1 e 2. Primeira coisa, deveria ser essa função seja contínua no intervalo fechado de 1 e 2. E já sabemos, esse lado é uma função contínua, porque é o polinômio. O seno é uma função trigonométrica contínua nos todos os números reais. Então, a diferença deles também é uma função contínua em todos os números. Especificamente, no intervalo fechado de 1 e 2. Logo, somos permitidos para usar o teorema de valor intermediário. Mas o que esse teorema vai afirmar? Esse teorema vai afirmar que, agora, pelo desse fato, que o seno de x menos x2 mais x igual a zero é contínua em intervalo fechado 1 e 2, e o valor, deixa eu nomear esse como a função f de x, o valor de f1 é igual de seno de 1 menos 1 mais 1 vai ser o seno de 1. Aqui 1 pode ser considerado um radiano, mas um radiano é quase vocês não precisam ainda saber o valor exato. O que aqui é importante que vocês têm que saber o sinal do valor da função f. Ou seja, se vocês sabem que um radiano é aproximadamente, eu acho que é o seno de 50, eu acho que é 7 graus.
algum núcleo. Então, nós já sabemos que este ângulo fica no primeiro quadrante aqui, e no primeiro quadrante, no círculo trigonométrico, o seno é positivo. Então, vai ter um valor, esse vai ser o seno. É positivo. Mas, considerando F2 vai ser seno 2 menos 4 mais 2. Isso vai ser menos 2 mais seno 2. Agora, não é importante o que é o seno 2, o que é o valor do seno 2. Por quê? Porque os valores do seno sempre ficam entre menos 1 e 1. Então, ainda que seno fica como o valor máximo possível, mas este valor de F2 sempre é um valor negativo. Então, o sinal de F1 é positivo, o sinal de F2 é negativo. Logo, pelo teorema de valor intermediário, deveria existir pelo menos um ponto. Intermediário. F assumir o valor 0 para algum C pertence do intervalo aberto de 1 e 2. Ou seja, F de C deveria ser igual a 0. Então, esta é uma aplicação do teorema de valor intermediário. Mas outra aplicação do teorema de valor intermediário é que, pelo desse teorema, já sabemos que se tiver uma função contínua, a imagem de uma função contínua sobre um intervalo fechado vai ser um intervalo fechado. O que significa isso? Aplicação. A imagem de uma função contínua em um intervalo fechado é um intervalo, tá bem? E também é fechado. Então, que vai ser intervalo fechado, quando que consideramos a imagem sobre um intervalo fechado. O que significa isso? Por exemplo, dado uma função,
quem lembra de outro exemplo, já vimos na aula uma função assim. F de x vai ser igual ao radical de 8 menos 2x2. Essa função algébrica é contínua no domínio dele. Então, essa função é contínua no domínio dele. Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser todos os números reais, onde que 8 menos 2x2, ou seja, o radicante seja um número positivo. Porque o índice desse radical é um número par, ou seja, um número 2. Mas isto é equivalente de dizer que deveria ser 8 fica maior ou igual a 2x elevado a 2. Ou seja, implica que 4 fica maior ou igual a x elevado a 2. Ou seja, vai implicar que o radical de 4 fica maior ou igual do radical de x elevado a 2. Mas isto está dizendo que o raiz quadrado positivo de 4, que seja 2, deveria ser maior ou igual ao valor absoluto de x. Mas isso é equivalente de dizer que x deveria ser entre 2 e menos 2. Tem todos os números que a distância deles até a origem fica menor ou igual a 2, são esses números no intervalo fechado de 2 e menos 2. Então, f é contínua no domínio dele. Agora, o domínio da função f fica um intervalo fechado. Então, porque essa função é uma função contínua pelo teorema do valor intermediário, já sabemos que a imagem dessa função também deveria ser um intervalo, não pode ser dois intervalos. E também esse intervalo é um intervalo fechado. Ou seja, pelo teorema de valor intermediário, podemos dizer que a imagem de f é... Deixa eu abrir um espaço aqui. Que a imagem é o intervalo fechado do 0 e 2 radical 2. Porque f pode ser, porque f, o radical vai ser todos os números positivos, sempre são positivos, então pode ser 0. Para o valor 2, o radical 2, o radicante tem o valor máximo igual a 8, 2, radical 2, o valor mínimo igual a 0. Se vocês olham para o gráfico dessa função, o gráfico dessa função vai ser assim, quase a parte superior de uma elipse. E aqui é 2 radical 2. Mas realmente, este fato sobre o teorema do valor intermediário tem uma aplicação. Qual é essa aplicação? Às vezes, eles podem perguntar que, dado uma função contínua, então eles queriam que vocês determinem que existe um ponto no intervalo que f, por exemplo, assume um valor determinado. O que significa isso? Deixa eu ver. Exemplo. Use o teorema do valor intermediário
Para encontrar para posso dizer para afirmar que existe um número C tal que a função C, a função no ponto C, obteve o valor 19 no intervalo 1 e 4, onde f seja a função polinomial 2x elevado a 2 mais 3x e mais 5. Essa função é uma função polinomial, então é uma função contínua. O valor dessa função, no ponto C, queremos mostrar que realmente existe um número que f assumir esse valor, então deveria procurar o que é o valor de f de 1. O valor de f de 1 é 2 mais 3 mais 5, é 10. O valor de F4 é 2, 16, mais 12, é mais 5, vai ser 32, mais 12, mais 5, vai ser 49. Então, pelo teorema do valor intermediário, quando que f seja uma função contínua, a imagem de f sobre esse intervalo fechado também deveria ser um intervalo fechado que contém. Então, consideramos I como intervalo fechado 1 e 4. Então, f de I contém o intervalo fechado de f de 1 e f4. Mas f de 1 e f4 está dizendo que entre os valores dessa função temos um intervalo fechado de 10 até 49. Mas intervalo fechado de 10 até 49 tem o número 19. Ou seja, 19 pertence ao intervalo de 10 e 49. Logo, pelo teorema de valor intermediário, f deveria assumir qualquer valor que está dentro desse intervalo fechado, especificamente o valor 19. Logo, o teorema de valor intermediário implica que existe um número C no intervalo aberto de 1 e 4, tal que f de C fica exatamente igual a 19. Se vocês quiserem procurar qual vai ser esse número exatamente, então vocês precisam de resolver todas as soluções dessa equação quadrática, o polinômio de segundo grau, ou seja, deveria procurar os valores do C, que 2 de x e 2 mais 3 de x mais 5 fica igual a 19. Isto implica que 2x e 2 mais 3 de x menos 14 deveria ser igual a 0. Estamos procurando as raízes deste polinômio. Nós já sabemos como podemos fatorar, fazendo uma fatoração para essa equação de segundo grau. Procuramos
os números que a multiplicação deles ficam igual menos 14, então pode ser, por exemplo, seja menos 2, número 7, é a soma deles, considerando com esse coeficiente de 2 de x, dá quociente 3 para esse termo. Então, menos 2x não, esse não é correto. Deixa eu corrigir. Então, 2x menos 2 vai ser esse valor. Eu vou trocar. Isso vai ser 2x. Acho que agora vai ser menos 4 mais 7 vai dar a resposta correta. Então, pela essa fatoração, temos essa igualdade. Então, as raízes vai ser x igual a 2 ou x igual a menos 7 sobre 2. Mas por que? Então, para esses dois valores, o valor da função fica igual a 19, procurando qual fica dentro do intervalo aberto de 1 e 4. Então, só 2 que fica aqui, mas esse número negativo não está aqui. Então, o número C desejado vai ser o número 2, exatamente. Então, esse vai ser considerado como uma aplicação dos teoremas de valor intermediários. Os exercícios que também indiquei na aula são exercícios do capítulo 2.5, que também tem exercícios do teorema do valor intermediário. Boa sorte!